Augusto Militão Pacheco, uma vida de amor e trabalho. Nasceu no dia 13 de junho. O pai e a mãe, José Silvestre Pacheco e Gertrudes Pacheco, nasceu no Rio de Janeiro. E ele se formou médico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1894. O Dr. Bezerra, para vocês terem uma ideia, era era colega dele, não de mesma turma, mas se formou nessa mesma faculdade. E o Dr. Almeida Prado, Carlos Chagas, então era uma faculdade que tinha muitos e eminentes médicos, né? Dr. Emílio Ribas, Ivo Pitangui, Oswaldo Cruz. Essas fotos que a gente está vendo era o prédio da Casa de Misericórdia, onde funcionava a Faculdade de Medicina do Rio. Ele entrou na faculdade quando ele tinha 28 anos e não era fácil ser médico naquela época. Tinham apenas duas faculdades de medicina no Brasil. Uma era na Bahia e a outra no Rio de Janeiro, que foi onde Militão cursou medicina. As duas existiam mais ou menos desde 1808, que foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil. A primeira foi a da Bahia, a da segunda, a do Rio de Janeiro. Aí, como todo bom estudante, o Militão teve também a sua participação universitária na política da época. E eles tinham, na época, eles se chamavam de batalhões acadêmicos, que eram estudantes que defendiam esta ou aquela posição política e se colocavam à disposição para defender, para fazer, enfim, o que fosse preciso para que a sua posição política fosse acatada. A gente tem aqui duas notícias de 1994, então ele ainda era estudante, ele se formou no finzinho de 94, mostrando, falando da mocidade, né? Então essa do O País diz assim: apresentaram-se ao quartel-general do Exército pedindo armas para bater-se pela República. E aí tem o nome do doutor Militão Pacheco, se vocês verem aqui, está riscadinho em vermelho, a gente consegue ver que ele está fazendo parte desse movimento. E depois esse outro, a Federação é de Porto Alegre, também a mesma coisa, a lista dos acadêmicos, meus ajudantes, que nessa data gloriosa nos mostraram essa força da mocidade estudiosa. Então, essa frase era do Herculano Pires, que escreveu um artigo sobre o Militão, algum tempo depois, que ele, inscrevendo-se nos batalhões acadêmicos, tomou parte ativa na proclamação da República, que se colocou mais tarde ao lado de Floriano, na defesa da ordem legal. O Militão era um republicano convicto e gostava muito do Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente do Brasil. Essa aqui é uma tela que vocês vão ver. Essas cenas são da revolta da vacina. Por isso que eu acho que essa apresentação está bem de acordo com a nossa vida. Isso é comecinho do século XX e você tinha diversas moléstias, diversas epidemias, especialmente no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, né? E então as autoridades instituíram, para que se pudesse combater essas epidemias, a vacina obrigatória. E era uma coisa meio feita de maneira assim severa. Entrava nas casas e vacinava todo mundo, não tinha conversa. E as pessoas ficaram super revoltadas, porque não tinha uma comunicação. O que era aquela vacina? Por que tinha que tomar? O que estava acontecendo, né? E em novembro de 1904, a população carioca fez umas barricadas. Se vocês verem essa foto aqui que está embaixo, são as pessoas montando barricadas nas ruas. E esse ônibus é um ônibus que a população derrubou na Praça da República, no Rio de Janeiro. E incendiou loja, tombou bonde, e isso aqui era uma charge de uma revista que chamava O Malho, mostrando a população brigando contra o exército, né, da vacina. Os militares aqui que representavam a Primeira República, que era uma república ainda com militares no poder, e aí você tem as cruzinhas da saúde aqui. Então, essa confusão já existia no começo do século XX. Enquanto ele era estudante de medicina, como bom republicano, cada vez que Dom Pedro II ia à faculdade, ele fugia. E aí ele nunca teve oportunidade de conhecê-lo. Mais uma vez, Dom Pedro fez uma visita surpresa. E aí, quando viu o Militão, disse: olá, Fujão, dessa vez eu te peguei.
E ele ficou meio envergonhado, mas ficou muito sensibilizado e passou a admirar o imperador, foi o último imperador do país, era chamado de Pedro II o Magnânimo, uma pessoa de vastíssima cultura, o imperador boníssimo, que foi muito bom para o Brasil. O Dom Pedro II, não sei se vocês vão se lembrar da aula de história, ele foi o que ficou no Brasil quando a família real voltou para Portugal. Ele tinha 5 anos. E aí ele foi criado aqui, sem a família, para ser o rei do Brasil, e se tornou imperador e foi um imperador bastante benevolente, bastante assim, que contribuiu muito para o Brasil e para suas instituições. E não era fácil ser médico naquela época, era uma coisa complicada. 2 anos depois de formado, o Militão foi nomeado como inspetor do Estado de São Paulo, e ele exerceu esse cargo por 26 anos. Aí a gente tem aqui uma equipe do que era uma comissão sanitária naquela época, não tem o Militão nessa foto, eu só coloquei como exemplo, e algumas das doenças com as quais a população e os médicos tinham que lidar. Peste bubônica, sífilis, cólera, hanseníase, era um cardápio de doenças. E aqui é uma charge, que a gente vê aqui essas 3 figuras macabras, de um jornal na época, comentando que parecia que as doenças tinham resolvido fazer uma conferência e atacar em bando, de tanto que as pessoas tinham que sofrer, estavam sofrendo com essas epidemias que assolavam o Brasil naquela época. Aqui a gente tem um pouco da família do Dr. Militão. Ele se casou em 9 de maio de 1889, é que eu coloquei a nota, e aqui são notícias de São Carlos do Pinhal, o que nos dá a provável conclusão de que ele se casou com a Dona Alice em São Carlos do Pinhal, ou ela era de São Carlos do Pinhal. Uma coisa interessante que a gente deixou passar na outra exposição é que a Dona Alice Mendes era também filha de um inspetor sanitário, de um médico chamado Dr. Teixeira Mendes. Eu achei uma coisa curiosa. Ele se casou com um inspetor sanitário, sendo filha de um inspetor sanitário. E aí, como vocês podem ver aqui pelos nomes dos filhos do Militão, ele era muito fã do Marechal Floriano Peixoto. E todos os filhos tinham Floriano ou Floriana no nome. Então, ele homenageou bastante o Marechal Floriano. Aqui a gente tem alguns exemplos de serviços, do tipo de trabalho que o Militão fazia como inspetor sanitário e também como médico. E nesse primeiro documento que a gente está vendo aqui à esquerda, ele pede para que o morador da casa arranque o tabuado, levante paredes divisórias, deixe os cômodos claros e arejados, abra janelas, faça um meio-fio de cimento na rua, para justamente transformar aquela casa, que não era uma casa boa para viver, numa casa saudável, arejada, iluminada, que era o que era preciso para combater as epidemias daquela época. A gente tem aqui à direita, no Correio Paulistano, um comissionamento dele de como, para a vacinação contra a varíola, que ele estava encarregado de ir naquele dia, e aqui depois, em fevereiro de 1898, logo depois de formado, uma cirurgia que ele fez numa menininha que estava brincando e resvalou sobre uma tábua que tinha um prego. E o prego atravessou a pálpebra inferior do olho esquerdo. Olha que aflição! E ela foi operada, então, pelos doutores Constantino Guimarães, Militão Pacheco e Alfredo Araújo, sendo lisonjeiro o seu estado. Acho que naquela época se usava lisonjeiro como bom, assim, um estado bom, bacana, ela estava bem, né? Lisonjeiro hoje a gente já usa diferente, né? Mas esses são alguns exemplos de como ele trabalhava. Ainda um outro documento que traz para a gente o tipo de trabalho que o Dr. Militão fazia. Ele está aí em Taubaté, trabalhando para uma pesquisa que o Dr. Adolfo Lutz estava fazendo. Então, ele pega material e químicos e coisas necessárias de médicos lá dos pacientes para mandar para essa pesquisa e encaminha
exemplos, né, substâncias que eram necessárias. E aqui nesse quadro vermelho a gente vê a assinatura do Dr. Milton Pacheco como inspetor sanitário. É curioso porque ele não, aqui pelo menos como médico, ele assinava Augusto Pacheco. Vocês veem, se tem o doutor Augusto aqui, e aí Pacheco, ele faz uma curvinha para a assinatura, inspetor sanitário. Então, ele estava realmente sempre muito junto dos cientistas da época, trabalhando, pesquisando, era uma pessoa extremamente ativa. Ainda sobre o irmão Saulo, que era o pseudônimo do Herculano Pires, ele escreve um pouco mais tarde sobre o Militão Pacheco e diz que ele costumava dizer que só duas coisas no mundo das cogitações humanas tinham valor: o espiritismo e a homeopatia. Essas duas histórias, elas estão nos documentos que se contam sobre o Militão, mas eu não consegui achar nada que comprovasse. De qualquer maneira, como são coisas importantes, quando o Militão se converteu ao espiritismo, e quando ele se tornou um médico homeopata, eu acho que vale a gente, pelo menos, ficar sabendo, né? Então, entre 1902 e 1903, conta-se essa história de que ele tinha uma menina, a quarta filha, que nasceu com um problema sério de coração. Fez tudo, ele fez, os amigos, mas não conseguiram salvar a menina, que faleceu. Aí o Militão foi levado a uma sessão espírita, a uma reunião espírita, e após a leitura inicial, ele pediu em silêncio a Jesus que pudesse sentir a presença da filha. Sem que ninguém soubesse do que ele estava pensando, um médium disse que uma criança se aproximou de Militão Pacheco, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Da mesma maneira, muito próximo, em 1903, 1904, a conversão, se a gente pode dizer assim, né, dele para a homeopatia. A dona Alice tinha uma enxaqueca resistente que não curava com nada. E uma vez eles foram visitar um juiz em Campinas e ela estava em crise, estava com essa crise de enxaqueca. A esposa desse juiz recomendou um remédio homeopático, foi buscar o nome e passou para o Militão, que comprou. E aí passou a dar para a dona Alice e ela ficou ótima. Ela teve mais 2 crises pequenas, mas depois ficou super bem. E a partir daí, o Militão começou a estudar e a prescrever a homeopatia e realmente marcou o cenário dos médicos homeopatas do Brasil. Ele foi um grande símbolo, um grande mestre nessa área. Aí, essa é a primeira grande tarefa do Militão nessa trajetória terrena. Em 1904, ele é convidado pelo Vitor Godinho, que era um médico de São Paulo, a ir com ele como primeiro ajudante para o Maranhão. O Maranhão estava assolado por uma epidemia de peste bubônica. Peste bubônica, gente, é aquela que é transmitida pelo rato e causa uma contaminação muito fácil. E a população estava em pânico. O governador do Maranhão, então, chamou o Dr. Vitor Godinho para ser o chefe sanitário lá do Maranhão. Ele sabia que o Dr. Godinho era um médico famoso em São Paulo pelo trabalho que ele tinha feito no combate à febre amarela. E ele também já tinha estudado e tinha publicado sobre peste bubônica, sobre malária, tuberculose, entre outros. Quando o Dr. Vitor Godinho aceitou o convite, a primeira exigência que ele fez foi: eu quero escolher a minha equipe. E a primeira pessoa que ele escolheu, que foi o braço direito dele nessa missão, foi o Dr. Militão. Nessa época ele tinha 38 anos. Toda a equipe dele eram inspetores sanitários. E aí a gente tem uma foto da equipe do Dr. Godinho, esse é ele, no centro, de bigode. A gente até brincou na palestra ao vivo, agora não vai dar para fazer essa brincadeira. Esse aqui é o Dr. Militão, gente. Tá? Então, aqui tem uma notícia dizendo que o Dr. Militão está partindo para São Luís do Maranhão para se juntar ao efetivo sanitário que já estava lá, para que eles possam, então, fazer uma campanha sanitária para salvar a população do Maranhão, que estava completamente assolada por essa epidemia. O que é interessante nessa foto são as 2 mulheres, essa moça e essa moça, elas são nurses inglesas. Nurse é enfermeira em inglês. Porque as pessoas que tinham
essa formação de enfermeira em São Paulo, que era a capital com o serviço sanitário melhor, juntamente com o Rio de Janeiro, não conheciam muito os métodos e os procedimentos para a epidemia. Então, essas moças, que eram inglesas, tinham formação na Inglaterra, foram junto para ajudar a ensinar os enfermeiros de lá como são esses procedimentos de esterilização, de isolamento, essas coisas todas que a gente está tendo que aprender agora, né? Aí o doutor Vitor Godinho fez um relatório depois para o governador do estado, quando ele organizou esse serviço sanitário, que acabou virando um livro que chama A Peste no Maranhão. Eu vou ler só um trechinho, quando ele começa esse livro, ele diz: em São Luís notava-se o mais profundo desânimo no espírito da população no que dizia respeito à peste. Mais de 10.000 pessoas já tinham se refugiado no interior do estado, e os carros que se viam transitar eram ambulâncias ou carros de desinfecção. A comissão recém-chegada parecia trazer ao povo novo ânimo para a luta, e por isso fomos todos recebidos como salvadores de uma situação aflitiva e já demorada. Então, uma coisa interessante que ele conta nesse livro é que o hospital de isolamento que existia, que eles criaram lá no Maranhão, eram as casas das primeiras pessoas que ficaram doentes. Então, assim, a pessoa estava com peste bubônica, fechavam a casa e falavam: pronto, aqui é um hospital. E iam trazendo mais doentes. Só que as pessoas entravam e saíam. Chegavam na janela para conversar, levava comida, pegava objeto, levava roupa para lavar em casa, tudo sem ordem e sem a disciplina que os hospitais precisam e que hoje a gente está entendendo como é que funciona, né? Então, chega uma coisa em casa, tem que limpar com álcool gel 70% para poder matar o vírus. Hoje a gente está muito inteirado desses procedimentos, mas na época eles não estavam. Então, o que o Dr. Godinho diz é que tudo que não tinha ali era isolamento, né? Então, aí ele criou esta foto, é uma da Enfermaria Geral dos Homens, já é um prédio que ele pediu ao governo e instalou daí uma enfermaria condizente com o que era necessário fazer. O doutor Militão, o trabalho dele no Maranhão ele dirigiu, entre outras coisas, o serviço de visitas domiciliares. E o doutor Godinho disse que os inspetores eram sempre muito bem recebidos e os moradores ficavam felizes, porque os inspetores explicavam o que era preciso fazer para poder se livrar dos ratos, da doença, para poder fazer com que a casa voltasse a ser saudável. E ele disse que era muito comum os agradecimentos que as pessoas faziam publicamente, elogiando a delicadeza dos meus companheiros de trabalho, né? Esse trabalho do Dr. Militão era muito importante, porque aí ele tinha realmente uma ideia bastante precisa de como é que estavam as condições das casas, em termos de ventilação, luminosidade. E quando acabou a peste, mais ou menos um ano depois, ele foi indicado para ficar no Maranhão por mais 2 anos, assumir a diretoria de saúde do Maranhão e formular a nova lei sanitária dele. Então, lá do estado. Então, o que ele fez? Ele pegou, na época ele tinha 3 filhos, e se mudou com a mulher e 3 filhos para o Maranhão. Mas não deu certo, ele acabou voltando 8 meses depois. Por quê? O trabalho do inspetor, que é o inspetor sanitário, é muito voltado para organizar e reformar a casa que está permitindo, por exemplo, a proliferação do rato. Então, uma casa suja, uma casa úmida, um porão, ou com um sótão, com lugarzinhos escondidos que os ratos possam se esconder e que possam ter ali a sua criação de outros ratinhos e espalhar a doença, não passava na inspeção. Então, ele dizia: precisa ampliar, precisa arejar, precisa fazer uma janela. E os proprietários dos imóveis não queriam, porque custava dinheiro. Então, ficou essa briga. O governador acabou não dando a força que o doutor Militão precisava. Ele disse: então, eu vou embora, porque se não for para fazer direito, melhor não fazer, né? Melhor, então, voltar. E ele disse que isso era muito importante, porque senão a peste voltaria. E realmente voltou. Mais uma vez, em 1908, em 1921, Maranhão sofreu novamente com epidemias de peste bubônica.
Aqui, só para a gente ver, isso é uma assinatura do doutor Militão Pacheco, a gente consegue ver aqui bem claramente que ele assinava doutor Augusto Pacheco, e o comentário de que ele, como inspetor sanitário, tinha essa missão de viajar muito pelo interior do estado. E ele aproveitava essas viagens para divulgar a doutrina. Sempre participava de criação, de fundação de centro espírita, fazia atividades beneficentes. E uma coisa muito importante é que, nessa época, tinham pouquíssimos médicos espíritas. E um médico sempre foi uma pessoa de mãos dadas com a ciência. E era muito difícil você ter alguém que defendesse o espiritismo nessa área, nesse campo. E o doutor Milton fazia muito isso, principalmente quando os ataques vinham de psiquiatras, que também eram médicos, e muitos naquela época acreditavam realmente que o espiritismo levava a distúrbios mentais, que as pessoas enlouqueciam quando viravam espíritas. Então, o doutor Militão tinha esse trabalho minucioso e ingrato naquela época de defender o espiritismo, disso que é uma crendice, que é uma bobagem. Aí ele voltou, então, para São Paulo e retomou o seu trabalho, não só profissional, né, como também o seu trabalho voluntário. Aqui a gente tem algumas notícias dele trabalhando de graça, tem esse à esquerda aqui, ele trabalhava no consultório médico homeopata da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Catedral. Então, o doutor Militão tinha essa coisa de ser bom, não importa a religião. Ele estava sempre muito disposto a ajudar e a servir a todos aqueles que precisassem, especialmente as pessoas que não tinham muitas condições. Este outro dispensário homeopático é muito interessante, porque o Dr. Alberto Seabra foi um nome que ficou mais conhecido, porque ele virou uma rede de farmácias, né? Então, o Dr. Alberto Seabra trabalhava junto com o Dr. Militão Pacheco e com o Dr. Murtinho Nobre, que também virou marca de remédio homeopático, no dispensário homeopático na Rua 15 de Novembro, em 1909. Aí a gente tem aqui mais um espaço, mais um exemplo do trabalho profissional do Dr. Militão. Aqui ele salva uma criança que estava brincando com fósforo e pôs fogo na camisola. E aí correram, era uma criança que morava próximo do Dr. Militão, correram à casa dele, pegaram o Dr. Militão para poder salvar a menina. E aqui eu achei interessante, isso é uma entrevista no Museu da Pessoa, que entrevistaram uma senhora que ia fazer 100 anos na época da entrevista, que foi em 1908. E no depoimento dela, contando da vida dela em São Paulo, que ela morava na Barão de Tatuí, ela falou que a mãe era muito uma pessoa meio doentia, que nunca saía de casa. E ela conta que surgiu, nessa época, na família deles, o doutor Augusto Militão Pacheco. E que a mãe estava desenganada e o pai estava desesperado. Quando o doutor Militão chegou na casa, disse para eles: não, nós vamos tratar. Ela pode viver 2 meses, ela pode viver 10 anos e pode enterrar você, disse para o marido da mãe dela, para o pai dela. E mamãe passou a viver tomando só homeopatia, nunca pôs alopatia na boca. Então é bacana ver esses depoimentos de pessoas que realmente fizeram parte da vida do doutor, que ele fez parte da vida delas. Mais um pouco de trabalho voluntário para vocês verem que o doutor Militão Pacheco não parava, era uma pessoa de uma energia que eu nunca vi. Essa é a União Espírita Santo Agostinho, muito interessante, porque ele está, então, como vice-presidente dessa União Espírita Santo Agostinho, que era uma organização espírita, e ele já estava, então, extremamente enfronhado no movimento espírita nessa época. Aqui em Golpoúva, ele é o diretor de um sanatório espírita e ele, então, trabalha voluntariamente como diretor dessa instituição. Aqui é uma charge que eu achei engraçada um pouco para a gente também entender como é que era o clima naquela época, né? Então, você tem aqui um pesadelo, que seria o cidadão dormindo, e eles colocaram uma seringa, que era o que a vacina era, né? Uma injeção, uma seringa, e então ele diz o pesadelo dos proprietários de casa, e é o serviço sanitário, porque os proprietários tinham que reformar, adequar, arejar os seus imóveis de acordo com o que mandavam os sanitaristas.
Aqui a gente está, então, em novembro de 21, numa palestra do Dr. Emílio Ribas. Dr. Emílio Ribas, que dá nome ao hospital, que hoje está totalmente dedicado a atender os pacientes do Covid-19, né? Infectologista famoso, e então ele conta sobre o Dr. Militão Pacheco, que ele encarregou o Dr. Militão Pacheco de inspecionar as obras de salubridade. Conta que o Dr. Militão já tinha sido companheiro dele em Campinas, onde pela primeira vez no estado e talvez no Brasil, se cogitou que a reforma das casas poderia ser uma maneira extremamente efetiva de combater as epidemias. Ele conhecia o serviço de forma prática e tinha excelentes requisitos para vencer as dificuldades. E aí o Dr. Emílio Ribas conta. De fato, os proprietários que vinham reclamar contra as intimações se convenciam da utilidade das obras, que iam valorizar as suas propriedades, e tratavam de cumprir as reformas indicadas depois da tranquila e inteligente exposição de motivos do Dr. Pacheco. No número dessas reclamações, além de modestos proprietários, haviam também pessoas de grande destaque em nossa sociedade. A todos, o Dr. Pacheco atendeu com sua proverbial bondade e espírito de justiça, mostrando-lhes de modo evidente as vantagens econômicas que iam colher depois de reformadas as casas insalubres. E aí a gente vê uma coisa que é interessante, uma terceira pessoa falando do Dr. Militão e da maneira com que ele tinha essa bondade e espírito de justiça. E também eu, pelo menos, observei uma maturidade, porque ele já agora falava sobre a necessidade de fazer as reformas por uma questão de tornar a casa saudável, mas também ele ressaltava essa questão de que a casa ia se tornar mais valorizada, que o imóvel ia ter um ganho com aquilo. Então, isso falava ao proprietário de maneira muito agradável. Então, eles diziam, tá certo, agora eu vou poder dizer que a minha casa é uma casa limpa, saudável, que você está completamente de acordo com as medidas sanitárias, né? Isso já era acrescentava ao valor da casa. Então, é muito interessante essa observação e esse depoimento que o Dr. Emílio Ribas faz sobre o Dr. Militão. Isso aqui, para quem viu a outra exposição, é uma novidade, mais uma coisa que eu achei que o Militão fez. Ele fez parte da junta consultiva e depois inicialmente do grupo que elaborou o projeto e depois ele era consultor dentro da junta consultiva do Liceu Espírita Brasileiro. Aqui eu coloquei essa notícia da Pacotilha, olha que interessante, porque isso é um jornal do Maranhão. Dr. Militão Pacheco acabou sendo uma figura importante na história do Maranhão por todo o trabalho que ele fez lá, né? Então, veja, mesmo, olha-se, que nós estamos em 29, quase 30 anos depois, e eles então ainda publicando notícias a respeito do Dr. Militão Pacheco. Era uma escola que foi aberta juntamente com a FESP, né? Não, desculpa, gente, não é, falei bobagem, mas enfim, era uma escola que foi aberta para cursos de instrução primária e secundária, e a ideia era depois criar, inicialmente, aulas no externato, né, como são as escolas hoje. E depois a ideia era criar, então, o semi-internato e o internato, em que as crianças ficam na escola. Não sei como isso caminhou, mas achei interessante saber que existia um Liceu Espírita Brasileiro em São Paulo e que o Dr. Militão Pacheco também fez parte disso. Aí, veja só, o Dr. Militão não parou um minuto na vida dele. Nessa fase, entre 33 e 34, ele tinha por volta de 68 anos. E a gente estava num momento do país de Assembleia Constituinte para que se organizasse, se fizesse, se elaborasse a Constituição de 34. O Dr. Militão Pacheco era presidente de uma Liga Paulista pró-Estado leigo, que fazia ações, enviava cartas a políticos, aos deputados da Constituinte, publicava artigos, e eles tinham também uma conexão com a Coligação Nacional pró-Estado leigo. O que é isso? O Estado leigo é quando você tem uma política totalmente desvinculada da religião, ou seja, não tem uma religião oficial. E naquela época, lembra que a gente está em 1933, hein, gente?
tinha o interesse de que uma religião fosse eleita como religião oficial do Brasil. E o trabalho do doutor Militão e das outras pessoas também que se interessavam por isso era de liberdade religiosa. O Estado é o Estado administrativo e a religião não pode estar vinculada, tem que ser separada. Então, este trabalho, hoje essa conquista que nós temos do Estado laico separado da religião, devemos também ao trabalho do doutor Militão, que não parava quieto. Em 1935-39, Canuto Abreu foi convidado a ser presidente da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de Amália Franco, que foi uma mulher maravilhosa, uma brasileira, pedagoga, professora, que fez inúmeras escolas, reformatórios, oficinas para pessoas necessitadas. Foi também uma dessas grandes figuras do espiritismo que dedicou a sua vida para servir ao próximo. Dr. Canuto Abreu, que também era médico, convidou então o Dr. Militão Pacheco para fazer parte da sua diretoria na Associação Beneficente. Tinha dentro da associação um gabinete dentário e assistência médica, que era provida pelo Dr. Militão Pacheco e também por outros médicos, que além da consulta também davam os remédios para as pessoas que iam lá fazer as consultas, que eram todos os educandos das instituições da Anália, que eram inúmeros. Aí a gente tem aqui o início da fundação da FESP. Foi muito importante para a FESP a atuação do Militão Pacheco. E a gente, no livro do Arilex, que conta a história 60 anos de espiritismo no estado de São Paulo, até 1933 não tinha uma entidade que reunisse os espíritas de São Paulo. E no dia 17 de maio de 36, foi realizada essa reunião que tinha como objetivo fundar essa nova agremiação. Desta comissão que trabalhou na criação de uma instituição que reunisse todas as instituições espíritas do Estado, o Dr. Militão Pacheco foi presidente. E aí trabalhou por todo este processo, e quando a Federação Espírita foi criada, essa entidade, então, para reunir espíritas do Estado de São Paulo, ele foi vice-presidente, foi eleito vice-presidente na primeira chapa da diretoria da Federação Espírita. Aí a gente tem aqui a fundação, efetivamente, da Fundação Espírita, da Federação, que aconteceu no dia 22 de agosto, e que funcionava provisoriamente na sala de um grupo espírita chamado São Pedro São Paulo, que era o grupo espírita no qual o Militão Pacheco atuava. E era um grupo espírita extremamente ativo, que tinha muitos cursos, muitas discussões de pessoas muito dedicadas ao estudo do espiritismo, né? Nessa época ele tinha 70 anos. Aí a gente vai continuar um pouco com o Arilex, porque ele conta para a gente sobre o Dr. Militão Pacheco e também sobre um grande discípulo, acho que o discípulo mais próximo dele, que foi o Dr. Luiz Monteiro de Barros. E aí o Arilex diz, inegavelmente foi a personalidade mais expressiva das décadas que se seguiram. Foi um dos pioneiros da homeopatia e se tornou homeopatas vários médicos de São Paulo, entre eles o Dr. Luiz Monteiro de Barros. Militão Pacheco era um profundo conhecedor do espiritismo, doutrinador incansável. Fisicamente era miúdo, magro, com cerca de 1,60 de altura. Extremamente emotivo e franco, sabia aconselhar sem ferir, defendia com vigor o espiritismo dos ataques do clero e dos médicos negativistas, que na época eram a maioria absoluta. E aqui eu coloquei para vocês verem um anúncio, fazia esse anúncio de médico, tá, gente, nessa época, do Dr. Luiz Monteiro de Barros, dizendo que ele era assistente do Dr. Augusto Militão Pacheco, ou seja, a reputação e o prestígio do Dr. Militão Pacheco davam para você um outro patamar de credibilidade. E tinha diversas farmácias homeopáticas que diziam: nossos remédios são usados com exclusividade pelo Dr. Militão Pacheco. Então, ele era realmente uma pessoa muito respeitada e um médico muito significativo na época, um médico muito valioso. O Dr. Militão Pacheco exerceu
a caridade a vida toda. Cobrava só de quem podia pagar, e quem não podia pagar recebia, além da consulta, um pouquinho de dinheiro e remédio também. E isso é uma coisa curiosa, que diz que quando os pacientes pediam para ele para orar por eles, o doutor Militão dizia assim: eu vou rezar para você, mas você fique sabendo que o maior beneficiário sou eu. Por que você não reza? Você pensa que a gente vai para o céu em bonde elétrico e que eu sou o motorneiro do bonde? E ele é uma pessoa muito sensível, sempre se comovia ao presenciar a miséria em que viviam as pessoas e também a falta de orientação espiritual do povo sofrido. Aí a gente tem aqui as notícias do desencarne do Dr. Melitão Pacheco. Foi notícia nos principais jornais de São Paulo, principalmente, mas no Brasil também. Aqui a gente tem a Folha da Manhã, dizendo que ele era um espírito enciclopédico e que as suas palestras, não importa qual fosse o tema, eram verdadeiras lições. E aí fala que a sua principal característica, o renome que o seguia, era de ser um apóstolo na clínica médica e que atendia desinteressadamente todas as pessoas que o buscavam e, às vezes, doava todo o ganho que ele tinha num dia de trabalho e que a residência dele ficou cheia com uma romaria de amigos interessados por sua saúde e receosos que ele desencarnasse. O que a gente tem na Folha da Manhã, não, desculpe, isso é Diários Associados. O Herculano trabalhou como jornalista nos Diários Associados nessa época. Herculano Pires, estudioso espírita. Os Diários Associados eram o que hoje é a Globo. Era realmente a grande imprensa da época. E essa matéria é uma matéria linda que o Herculano Pires escreve com o pseudônimo de Irmão Saulo, que era como ele escrevia no jornal, né? Dizendo, então, que o Militão era profundamente caridoso, dessa caridade natural que nasce do coração e não vive de intenções. Foi um exemplo, tanto na medicina como no espiritismo. E aqui, seguindo mais um pouco, mais um trechinho desse artigo do Herculano Pires, dizendo que em São Paulo não se fazia nada em espiritismo sem o concurso do Militão. Ele era uma bandeira sem a qual nenhum batalhão queria marchar. O espiritismo era grandemente hostilizado, era realmente muito mais do que a gente pode imaginar. E o Militão Pacheco, então, oferecia o seu nome de médico inteligente e culto para defender o espiritismo. Feliz criatura que assim pode servir a causa do mestre tão poderosamente apenas com o nome. Ele servia a causa do mestre com o nome, mas também com muita ação, com muita atividade, né? Uma pessoa tinha muita energia. E a gente aqui, então, tem as últimas homenagens, e nesse artigo, não deu para identificar qual é o jornal, mas eles publicaram o seu testamento espiritual, que o doutor Militão Pacheco escreveu. E aí ele se assina e se identifica como o pequeno servo inútil. Aqui vocês vão ver, né? Então, só o iniciozinho dele é: no limiar da vida espiritual, hoje, com a morte, penetro na verdadeira porta da imortalidade, com toda a serenidade de ânimo e com o pensamento elevado a Deus. Deixe com este meu testamento espiritual o meu adeus ao mundo material. E o bom de palestra de espírita é que não termina quando o espírito morre, quando o corpo morre, o espírito não morre. Mas não termina, continua, porque a vida continua, então a gente segue com a nossa palestra, mesmo depois da morte do Dr. Militão, porque ele então seguiu trabalhando. Enfim. Aqui a gente tem, em 1968, a Associação Paulista de Homeopatia inaugurou um monumento na Praça Marechal Deodoro, em que ela homenageava todos os médicos homeopatas na pessoa de 3 mestres: o Augusto Militão Pacheco, o Alberto Seabra e o Murtinho Nobre. E a Gazeta da Farmácia, de 1974, conta que houve um dia de homenagens e festividades, e aí se depositou flores neste monumento e representava todos os médicos homeopatas. Em 1991, esse monumento foi transferido para a Praça Olavo Bilac, e desde 2009 ele consta como desaparecido.
no site do Instituto Pro Monumentos. E aí a gente tem o estado do monumento totalmente deteriorado hoje e a placa de bronze, que acho que foi a única coisa mais íntegra que restou, que diz, na figura dos mestres dedicados, o reconhecimento e homenagem dos homeopatas de São Paulo. Aqui a gente tem a inauguração da Casa Transitória, que é um departamento de assistência social da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que foi planejada, estava nos objetivos dos fundadores da Fundação Espírita, entre os quais o Militão. Então, nessa notícia, eles celebram o fato de que está se cumprindo aquilo que foi planejado pelos fundadores, né? Entre eles o Militão Pacheco. Agora, a gente tem a Folha Espírita, em julho de 2010, fazendo uma reverência aos primeiros médicos espíritas que impulsionaram esse início do que hoje é a Associação Médico Espírita do Brasil e internacional, que é um movimento científico e espírita muito importante, de muita relevância. Então, eles destacam o pioneirismo do Bento Muri, isso mais Rio de Janeiro, e em São Paulo, Militão Pacheco, o Luiz Monteiro de Barros e o Alfredo de Castro. Foram os primeiros médicos espíritas aqui no Brasil. Aqui a gente tem 3 livros que a gente pode ter com referência ao Militão. Na verdade, no livro Espírito da Verdade tem um conto da autoria do Militão que chama Espiritismo Pergunta. No livro Ideal Espírita, também do Chico, tem um outro texto que chama Donativos Menosprezados, também de autoria do Militão. E no livro Almas em Desfile, do Hilário Silva, o Hilário conta uma história sobre o Militão, que, na outra vez que eu apresentei, eu pude perguntar para a plateia se eles queriam ouvir, se já não estava muito longa a palestra. Mas agora, como eu não vou poder perguntar para vocês, eu vou contar a história. Então, o médico e o fiscal. Se possível, acelere um pouco a marcha. Era o abnegado médico espírita Dr. Militão Pacheco que rogava ao amigo que o conduzia por gentileza e acrescentava: o caso é Krupp. O companheiro ao volante aumentou a velocidade, mas daí a momentos um fiscal apitou. O carro atendeu com dificuldade e talvez por isso a motocicleta do guarda sofreu um pequeno choque, sem consequências. O policial, porém, não estava num dia feliz. E o doutor Pacheco, com um amigo, receberam uma saivada de palavrões. Notando que não reagiam, o funcionário fez-se mais duro e declarou que não se conformava apenas em dar uma multa. Os infratores estavam detidos. O doutor Pacheco deu-lhe razão e informou que realmente seguiam com pressa para socorrer um menino sem recursos, rogando, humilde, para que a entrevista com a autoridade fosse adiada. Aí o guarda disse: o senhor é médico? Deve proceder com disciplina, sem sair do regulamento. Para ser franco, se eu pudesse, colocaria os dois agora no xadrez. Embora o amigo estivesse rubro de indignação, o doutor Pacheco, benevolente, fez uma proposta. O guarda deixaria por alguns instantes o veículo e seguiria com eles no carro, mantendo a vigilância. Depois do socorro ao doente, eles seguiriam com o guarda para onde ele quisesse. Havia tanta humildade na súplica que o fiscal concordou, conquanto repetisse asperamente os mesmos insultos. Aceito, exclamou. Verificarei por mim mesmo. Ando saturado de vigaristas e creio que, se estão agindo com a mentira, hoje dormirão na cadeia. A motocicleta, então, foi convidada a um colega de serviço e o homem entrou no carro e seguiu em silêncio. Rua aqui, esquina acolá, dentro em pouco, o carro atingiu modesta residência na Lapa, em São Paulo. Os 3 entram, então, por grande portão e caminham até encontrar esburacado casebre nos fundos. Mas, ao ver o menino torturado de aflição nos braços de infeliz mulher, o bravo fiscal, com grande assombro dos circunstantes, ficou pálido e com os olhos rasos d'água.
O petis agonizante e a jovem senhora sem recursos eram seu próprio filhinho e sua própria esposa, que ele havia abandonado 2 anos antes. Então, gente, com esse exemplo maravilhoso de força, de coragem, de determinação do Dr. Militão Pacheco, que a gente possa agradecer a todos esses nossos nobres mestres inspiradores que nos fortalecem e nos inspiram neste momento. Que a gente possa ter essa mesma coragem, essa mesma determinação de servir ao mestre e de não esmorecer que o Dr. Militão tinha. Obrigada a todos vocês pela paciência e pela audiência. Estamos de volta.